Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento. Igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral especial, né? A gente está fazendo Cultura Geral agora via Skype, a gente está precisando manter esse isolamento social, que é muito importante para a sociedade brasileira nesse momento, a gente precisa baixar a curva, né? De infectados, então trazer as pessoas o conhecimento de forma virtual também, além de ser uma novidade para a gente, é também um aspecto de segurança à saúde e respeito às pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, né? Hoje a gente vai falar aí do direito tributário, vamos falar dos desafios tributários aí acerca do Covid-19, né, com o acometimento desse vírus que está aí, e também vamos tratar dos contratos nacionais e internacionais, como ficam, né? Para isso, nós estamos recebendo aqui meu grande amigo, professor Walter Lobato. Seja muito bem-vindo, Walter, mais uma vez. É um prazer te receber aqui no Cultura Geral. Prazer é todo meu. Davi, meu grande amigo Davi também, professor Davi, foi meu professor na Faculdade de Milton Campos, ainda professor da Faculdade de Milton Campos. Seja muito bem-vindo para a gente falar um pouco de contratos nacionais e internacionais, como fica, hein? Seja bem-vindo, Davi. Betão, muito obrigado, eu que agradeço. Bom, vamos lá, vamos rolar essa bola. Ô, Walter, Walter e Davi, né? Ao longo do tempo, já tivemos crises de todas as montas, né? E nunca aconteceu de parar o mundo igual parou. Como que vocês veem essa situação? Primeiro, Walter, como é que você está vendo essa situação? É desafiadora, muito medo, muita insegurança jurídica? Eu não sei se saiu aí o meu agradecimento pelo convite, porque eu estava aqui no mudo, aprendendo a lidar com esse isolamento, mas eu quero te agradecer muito pelo convite, estou sempre à disposição, sempre que for chamado. Na verdade, assim, a gente não dá para comparar com absolutamente nenhuma, não sei se o Davi concorda, com nenhuma crise que nós já vivemos até hoje, né? Isso tudo que nós estamos vivendo hoje é um fenômeno absolutamente diferente. Primeiro porque é uma crise que atingiu muito rapidamente o mundo inteiro, né? Segundo, porque é uma crise que há um conflito, né, entre uma recomendação médica, científica, e a necessidade de rodar a economia, né? E especificamente no Brasil ou em cada país, você tem as peculiaridades de cada região. O Brasil já vinha de uma crise econômica muito forte, em que os empresários, principalmente as pequenas e médias empresas, tinham um fluxo de caixa muito apertado. Então, isso, de fato, quando você fala que vai parar completamente a economia, essa é uma bicicleta que, quando para de pedalar, ela tem uma tendência grande de cair. Mas, repito, há uma recomendação científica para o isolamento, né? Então, assim, esse equilíbrio e essa busca pela melhor solução é algo que nunca ninguém enfrentou, né? Tanto que nós estamos vendo aí os nossos políticos absolutamente perdidos no que fazer. Davi, a gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando? Exatamente isso. Você tirou as palavras da minha boca, e vou concordar com as palavras do Walter. Reitero meus agradecimentos pelo convite, também estou sempre à disposição. É sempre bom participar juntamente com um amigo, que é o Walter. E essa crise é uma crise única. Tentam compará-la com outras crises já ocorridas na história, até com a crise da peste negra, que dentro de um contexto completamente diferente, tentam retirar conclusões dessas comparações que eu acho absurdas. Tentam comparar com crises de saúde de outras épocas, em que o mundo era completamente diferente, os fluxos econômicos eram totalmente
diversos do que nós temos hoje, o contexto da globalização praticamente inexistia como existe hoje, então não tem como a gente fazer uma comparação que nos apresente resultados confiáveis, no mínimo confiáveis. O Brasil, por óbvio, já passou por diversas crises, os brasileiros já passaram por diversas crises, mas crises que nunca afetaram a sociedade como um todo e de forma simultânea como esta agora. Então, eu penso que as soluções elas vão aparecer à medida do possível, à medida em que nós formos implementando não só medidas políticas, medidas de saúde e medidas jurídicas, e com isso nós vamos, talvez até reaprender a viver, né? Walter, como é que o governo tem que encarar ou precisa encarar? A gente estava conversando nos bastidores aí dos desafios de fato mesmo, os empresários, as pessoas estão todos acuados, né? Como que o governo deve encarar isso? Como é que ele deve socorrer à luz do direito tributário? Você tem hoje aí algumas medidas sendo tomadas, né? É muito difícil, e aqui, só para também não colocar a culpa no Estado o tempo todo, é muito difícil você achar o tom correto dessas medidas, como o Davi colocou. Quer dizer, a gente está aprendendo a lidar com uma crise nova, uma crise mundial, que certamente vai levar a economia mundial para uma desaceleração absurda, e o Brasil segue no mesmo rumo. Como que o direito tributário pode, de alguma forma, ajudar ou atrapalhar nessa retomada de crise? Nós não podemos dissociar, e o direito tributário cometeu um erro grande ao longo do tempo, de se dissociar completamente do direito financeiro. Primeiro ponto é, nós estamos descobrindo que precisamos de um Estado forte, de uma saúde pública forte, porque a essas horas dessas crises é ao Estado que a gente recorre. Portanto, esse Estado tem que ter receitas para poder fazer face a essa crise. Por outro lado, e, portanto, essa é uma primeira medida, ou seja, o Estado pode implementar uma série de políticas públicas para poder, nesse primeiro momento, socorrer o fluxo de caixa e, no segundo momento, incrementar a economia. O Estado tem atuado aí, a União Federal, as medidas majoritariamente são de ordem econômica e financeira. Houve um pedido ao Supremo para flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, não precisa cumprir as metas fiscais, portanto, liberado o orçamento, e com isso nós vamos ter um déficit absurdo, depois nós vamos ter que lidar com isso, mas nesse momento é o necessário, né? Segundo, o governo tem liberado liquidez no mercado financeiro para que ele também não entre em colapso, né? Tem auxiliado esse mercado financeiro através de redução de compulsório. Isso já é no campo, né? Não mais do direito tributário, mas é importante colocar que essas medidas estão sendo tomadas. E no campo tributário ele tem sido muito tímido. A princípio, ele só deu uma moratória para as empresas que aderiram ao Simples para os tributos federais, uma moratória de 3 meses. E uma moratória para o FGTS, que não é tributo. Mas essas medidas têm sido muito simples. Nos estados que já estavam com as suas contas extremamente comprometidas, nenhuma medida tributária efetiva foi tomada até agora, e no município de Belo Horizonte houve aí uma suspensão também do prazo de recolhimento para aquelas atividades que encontram-se paralisadas. Então, o direito tributário pode fazer 2 coisas nessa crise. A primeira, o direito nem é tributário financeiro, políticas públicas. No campo do direito tributário, você pode criar, quando a economia retomar, criar incentivos para crescer essa economia. No meio da crise, o que ele pode fazer? Reduzir tributos para aqueles materiais que são essenciais. Aliás, eu vou corrigir, o governo reduziu os impostos de importação sobre os equipamentos necessários de combate ao Covid-19, por exemplo, redução de alíquota de imposto de importação, imposto de importação IPI para os equipamentos de oxigenação, de EPI, etc. Então, você pode tomar medidas reduzindo carga sobre aquelas primeiras necessidades
e também postergando o pagamento do tributo. Alguns contribuintes, ou muitos contribuintes, têm ido a juízo para aqueles casos que o governo não postergou o pagamento. As pessoas não têm, os empresários ou as empresas não têm dinheiro agora para fazer face às despesas tributárias. E alguns juízes, curiosamente, têm condicionado, têm dado a liminar, mas condicionado a liminar à manutenção dos empregos. É interessante. É. Davi, a gente já fazendo esse bate-papo, que vai acabar interagindo os dois também, quais são as peculiaridades dos contratos internacionais e nacionais, né? Nesse caso aí do Covid-19, né? Coronavírus. Isso. Eu vou só voltar um pouquinho para trabalhar uma questão macro antes dos próprios contratos. Essa semana deve ter uns 3 para 4 dias, agora eu não me lembro exatamente, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, ele publicou uma nota informando que 30% o comércio internacional ele vai ser reduzido em 30%. 30% é um número gigantesco que vai impactar, como o Walter bem colocou, assim, drasticamente a economia mundial. E na tentativa de barrar isso, nem é evitar, porque evitar é praticamente impossível, barrar e limitar os efeitos disso, colocar uma trava, os estados vêm tentando dotar de liquidez os seus respectivos mercados, a fim de que o comércio continue, de certa forma, existindo, ele não tenha uma paralisação, por menor que seja, por mais reduzido que esteja. Então, a gente tem algumas medidas aí que os estados vêm tomando, da mesma forma que o Brasil, injetando liquidez. Os Estados Unidos têm aí um plano de estímulo para injetar 2 trilhões de dólares na economia, na tentativa aí de manter empregos, manter aí o mínimo de circulação de riqueza possível. Da mesma forma, a China vem preparando um pacote de 500 bilhões de dólares em investimentos nos mais diversos setores. A Itália também, da mesma forma que o Brasil, passa a oferecer R$600 aí para praticamente 30 milhões de pessoas por um período de 3 meses. A Itália também vem oferecendo €600 para profissionais autônomos. Então, vários países aí. A Espanha aprova recentemente um pacote de 200 bilhões de euros, que equivale aí praticamente 20% do PIB dela. Então, cada estado vem tentando injetar liquidez na sua economia, a fim de que não apenas a economia local continue, mas também a economia internacional, uma vez que os mercados, eles são comprovadamente, a gente percebe com essa crise, totalmente interdependentes, razão pela qual cada vez mais nós precisamos da cooperação fornecida pelo direito internacional, pelos seus mais diversos instrumentos, dentre eles os tratados internacionais, e a gente percebe que tratados internacionais de natureza comercial, aqueles tratados que vão estabelecer a cooperação técnica, principalmente no âmbito da saúde, no âmbito de desenvolvimento de tecnologia, são importantíssimos nesse momento. Diversas trocas já foram feitas por meio de doações, em especial, por meio desses tratados de cooperação técnica entre alguns países. Até mesmo a China já ofertou tecnologia para os Estados Unidos, 2 países que até pouco tempo vinham travando uma guerra comercial que parece que se encontra mais ou menos suspensa nesse período. E isso tudo reflete, obviamente, naqueles que são os agentes econômicos finais, que são os contratantes, seja no âmbito de uma perspectiva nacional, seja no âmbito de uma perspectiva transnacional, em que nós temos aí contratantes sediados em jurisdições diversas. Mas, e aí eu vejo isso acontecer muito mais nos contratos internacionais do que nos nacionais, aquelas cláusulas, as previsões de eventualidades, de eventos extraordinários, como esses, em alguns contratos internacionais. Eu acho que nós aqui estamos começando agora
a pensar que contratos devem prever não só aquelas situações normais, como também algumas excepcionais. Em alguns setores isso já é comum, contratos de construção, contratos de engenharia, é bem comum a gente verificar algumas cláusulas para adaptação das relações contratuais, mas isso não é regra nos contratos brasileiros. Walter, parece que os tributos nessa crise toda vai ser a última coisa, né, a ser contabilizada pelos empreendedores, né? Como é que os empreendedores vão lidar com toda essa dificuldade, Walter? Porque, como é novo para todo mundo, mas o direito é chamado para resolver determinadas coisas que, às vezes, a gente também fica sem saber como resolver. Mas é obrigação nossa buscar uma solução e uma alternativa. Como é que a gente pode ajudar esses empreendedores aí? Você ficou mudo. Desculpa, eu apertei sem querer. A gente precisa dividir essa análise aqui. Queria falar uma coisa que o Davi falou, muito importante. Nós vamos dividir isso nesse momento, ter muita serenidade para dividir isso em na minha opinião, três blocos de discussão, né? O primeiro bloco de discussão se apercebeu o que, para aqueles que mexem com direito internacional já sabiam, ou que mexem com relações internacionais, e o Davi aí está no DNA dele, porque tanto ele quanto o irmão mexem com essa área, então isso já está no DNA da família, né? Então, esses que mexiam com relações internacionais já sabiam, mas o mundo percebeu como que algo que acontece lá na China rapidamente pode se alastrar pelo mundo, criando um desastre comercial, um desastre econômico. Esse é um primeiro ponto de análise. O que será dessas relações pós superação desse momento tão difícil? Segundo, como recuperar, como lidar com esse fenômeno nesse momento em que as autoridades médicas e científicas recomendam o isolamento? Nós não podemos esconder isso, né? Isso é uma recomendação do próprio ministro da Saúde, que é a autoridade médica desse país. Ele mesmo diz, é preciso fazer o isolamento. Então, o segundo ponto é como o direito pode lidar com este momento, que é um momento provisório, mas necessário para achatar a curva, para reduzir o atendimento no serviço de saúde, etc. E um terceiro momento ou uma terceira discussão como nós podemos nos preparar, e o direito pode ajudar, para recuperar a economia desse momento desastroso de lockdown, desse momento de isolamento. Então, para mim, são três discussões totalmente separadas, que se entrelaçam, mas separadas. O que o direito tributário pode fazer pelos empresários nesse momento? Suspensão de todos os prazos, é óbvio, suspensão nesse momento de isolamento, suspensão de fiscalizações. Não tem como pedir para um funcionário ir à empresa procurar documentos se há uma recomendação de isolamento. Isso já foi feito na maioria dos estados e na União. E uma eventual moratória, porque se não der a moratória, aqueles que não conseguem pagar, não pagarão. E aí vem para o outro bloco, que é pós-período de isolamento, terá que haver uma anistia, um parcelamento, um incentivo àquelas pessoas que deixaram de pagar por conta dessa crise que nós estamos passando. Então, o que o direito tributário pode fazer, dentro das medidas possíveis, é a postergação dos tributos. E após esse período de isolamento, novamente, eu já vim ao seu programa para falar sobre isso, o Brasil precisa fazer a sua reforma tributária, porque o nosso sistema é perverso. E nas grandes crises, o sistema perverso fica mais perverso ainda. Então, ao sair desse período tão complicado, se não dá para pensar nisso agora, nós temos, então, que pensar numa reforma. Existem milhares de projetos agora indo para regime de urgência no Congresso Nacional, que eu acho totalmente precipitado. Isso não é o momento
para se criar novos tributos, empréstimo compulsório, tributação de dividendo. Isso é para ser discutido, aliás, era para ser discutido antes disso, e é para ser discutido depois disso. No momento de uma crise, você não pode criar nova tributação. O governo precisa, de fato, dar aos empresários a liquidez necessária. Via crédito, é uma forma de dar liquidez. Precisa mandar preservar os empregos, porque as pessoas também precisam comer, mas para que ele peça ao empresário para manter os empregos, ele precisa dar liquidez ao caixa do empresariado, e uma forma de dar liquidez, além daquela de incentivar o crédito, através do sistema financeiro, é diferir os tributos. Isso é uma medida muito simples do ponto de vista legal e uma medida muito complicada do ponto de vista econômico, que precisa de dinheiro para isso. Mas que tem que fazer, tem. As pessoas, grande parte das atividades não vão pagar. Vocês imaginem, eu vou citar 2 exemplos, 3. Companhias aéreas estão absolutamente vazias, porque está proibido viajar, está proibido se deslocar. Não é que não queira se deslocar, não está deslocando. Segundo, hospitais. Todos os procedimentos de hospitais que dão lucro estão suspensos. E as pessoas que vão fazer consulta não vão aos hospitais, porque elas estão com medo. Ou seja, os hospitais só têm prejuízo nesse período. Como é que eu posso obrigar um hospital a arcar com aquela carga tributária maluca que a gente arca todos os dias, né? Comércio. O sujeito fechou. Ele está fechado, ele não abre, ele não tem como, não tem cliente. Ah, mas ele tem o delivery. O delivery é desse tamaninho. O movimento acabou, né? Táxi, aplicativos de automóvel, isso tudo, na hora que e nós estamos falando do período de isolamento. Então, o que o direito tributário pode fazer? Uma carga tributária que era muito perversa sobre o consumo, que a gente sempre alertou, precisa, nesse momento, ser diferida, ser postergado o recolhimento, para, passado o período de isolamento, colocar essa carga em ordem e ajudar as pessoas a regularizarem o passado, que certamente vai ficar em aberto. Davi, para os empresários e para as pessoas que têm contratos internacionais e nacionais também, qual seria a alternativa? Uma ferramenta que poderia ser utilizada, né, para que essas pessoas, esses empresários, esses empreendedores que têm os contratos e precisam tem uma cláusula que chama headship, não é isso? Que você consegue... Isso. Ela pode ser usada nesse momento? Ô Betão, eu vou mais uma vez fazer coro às palavras do Walter. O que nós precisamos hoje são... Conversa boa é isso, né? Porque... Exato. Mas é porque hoje eu acho que a gente tem um core, eu acho que a gente tem um núcleo de ações centrais, interpretando de uma forma mais macroeconômica e macrojurídica, que parte tudo da adoção de certas políticas econômicas mitigadoras. É a partir daí que nós vamos tomar ações, vou trocar a palavra, mas não propriamente ações, para não confundir necessariamente com ações judiciais, mas é a partir daí que nós vamos tomar atitudes jurídicas a fim de regular as novas situações. E em termos de contratos, sejam eles nacionais, sejam eles internacionais, o ordenamento jurídico brasileiro ele tem alguns instrumentos, a começar por sua principiologia, que ajudam muito bem nessas horas. A gente não pode esquecer que todo o nosso o regulamento contratual ele é sustentado na boa-fé objetiva, está lá no artigo 422 do Código Civil. E além dessa boa-fé objetiva e na necessidade de se cumprir o que foi pactuado entre as partes, nós temos um grupo de deveres laterais, como a lealdade, a transparência, a cooperação, a solidariedade, a informação, que vão nortear o cumprimento ou descumprimento desses contratos que foram celebrados. Agora, a gente tem que ter muita atenção, porque existem contratos que foram celebrados antes da crise e existem contratos que foram celebrados
posteriormente à crise. Então, o primeiro momento para a gente dotar de uma certa segurança jurídica esses novos acontecimentos e os contratos e os seus efeitos que venham a ser produzidos posteriormente à crise é fixar um marco cronológico, jurídico cronológico do início da crise, a fim de que nós possamos interpretar os efeitos que esses contratos vão produzir. E isso eu vi que ontem no projeto de lei do senador Anastasia, o projeto de lei 1028, se eu não me engano, um dos pontos é justamente a fixação do termo inicial dos eventos derivados da pandemia. E ele fixa em 20 de março, justamente para quê? Para tentar regular as relações jurídicas a partir dali, que são relações jurídicas que vão produzir efeitos diferentes, ou efeitos que não estariam necessariamente previstos no ordenamento até então. E vem se falando muito do rompimento dos contratos em função de força maior, de caso fortuito, onerosidade excessiva, que são instrumentos previstos lá no nosso Código Civil, mas que têm que ser analisados com lupa, porque não são efeitos necessários. A gente não está falando aqui de causa e efeito. Sequer a gente ainda pode falar necessariamente se há realmente uma força maior. E eu repito, nós temos contratos que foram celebrados antes do início da crise, temos contratos que foram celebrados posteriormente ao início da crise. Não basta a gente falar, eu não estou conseguindo mais pagar meu aluguel. E aí eu vou e... Davi, esse projeto do Anastasia regula todas as relações de direito privado, contratuais? Ele fixa alguns itens, como, por exemplo, ele fixa o item, o marco inicial da crise, que é 20 de março, ele suspende ou propõe a suspensão e impedimento de prazos prescricionais até 30 de outubro, relações jurídicas de direito privado, no período da pandemia. E aí, qual que é o período que ele fixa da pandemia? 20 de março até 30 de outubro, como se pudesse prever o final da pandemia, né? Até 30 de outubro. Então, ele suspende... Mas você estava citando o caso de aluguel, eu fiquei muito curioso, por exemplo, o contrato de aluguel comercial. Olha que interessante, contrato de aluguel comercial. A gente tem situações, e aí eu vi... contrato de aluguel comercial, não necessariamente ele vem regulando no PL, se eu não me engano. Eu vi lá, eu lembro de ter visto contratos de locação residencial, deixa eu passar aqui rapidamente para eu ver. Ele fixa a suspensão de procedimentos de ações de despejo. Chega a ser, no caso de locação comercial e residencial, chega a ser assim, se nós não tivéssemos no meio da crise, chega a ser hiper leonino, porque fixa, veja para você ver, no contrato de locações residenciais, os locatários residenciais que venham sofrer alteração em sua situação econômico-financeira poderão suspender total ou parcialmente, mediante comunicação aos locatários, o pagamento de aluguéis vencíveis entre março e outubro. Neste caso, os aluguéis deverão ser pagos parceladamente a partir de 30 de outubro, mediante acréscimo mensal de 20%. Seria leonino se nós não estivéssemos na crise, mas como você mesmo falou, Walter, a gente tem que começar a adotar agora políticas mitigadoras e ações mitigadoras, moratórias, porque senão, se a gente começar a parar de pagar o que nós já tínhamos, ou querer romper, simplesmente resolver as relações contratuais já existentes, hoje um faz, amanhã o outro faz, aí sim que haverá uma quebradeira generalizada e sem chance de retomar. Então, a gente tem que, diante da perspectiva de uma necessidade de reequilíbrio contratual, buscar cooperação, buscar situações que possam levar as partes a readaptarem as suas
negociações. Por exemplo, eu vi essa semana também uma sugestão daqueles que não conseguem adimplir com as parcelas do seu contrato de locação, que cheguem no acordo para usar a caução inicialmente prestada. Seria uma saída momentânea que talvez reduziria aí o impacto uns 3 meses, 4, dependendo do valor dessa caução, mas já conseguiria segurar aí a relação pré-existindo. Outra situação, já há uma recomendação, e aí voltando para a locação comercial, já que você mencionou, já há uma outra recomendação da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, e aí falando agora especificamente de shopping center, no sentido de suspender a cobrança de aluguéis durante esse período considerado aí período de crise. E essas suspensões já estão batendo, esses pedidos de suspensão já estão batendo no judiciário, só que o judiciário ainda não chegou a um consenso, já existem algumas situações aí, algumas decisões, já existe no Distrito Federal, já existe na Bahia, só que essas decisões ainda estão bem divergentes. Por exemplo, tem uma aqui que é do TJDF, que ela determina a suspensão da cobrança de aluguel mínimo e do fundo de promoção, sem um afastamento da cobrança de valor de taxa de condomínio. Agora, já lá na Bahia, o pedido de suspensão liminar das cobranças foi totalmente indeferido. Então, assim, só uma amostra para verificar que ainda não há um entendimento, um consenso no Poder Judiciário. E aí, você falava de projetos de leis no âmbito tributário que não estavam bem na hora. Nesse campo também já tem alguns projetos de lei em andamento para regular relações locatícias, e eu continuo nas relações locatícias porque é um exemplo muito forte de outras relações contratuais nesse período de calamidade. Então, só para citar alguns, o PL 936 de 2020, que tem como objetivo assegurar a inaplicabilidade da rescisão dos contratos de locação e das ações de despejo enquanto durarem as medidas de enfrentamento da pandemia. O PL 1028, que foi esse que eu citei, e aí ele especificamente nas locações, ele suspende ações de despejo por falta de pagamento, relativas às locações residenciais, e também alcança as não residenciais pelo período aí de 90 dias, podendo estender pelo período considerado aí juridicamente da pandemia até 30 de outubro. PL 1179, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. E no tocante especificamente a locações, ele vai prever em determinados casos suspensão de concessão de medidas liminares para desocupação de imóveis locados até 31 de dezembro e outros pontos, e aí tem outros projetos também. Então, assim, tem havido aí uma reação na criação de instrumentos jurídicos moratórios, justamente para dialogar com essa necessidade de adoção, de outro lado, de políticas econômicas mitigadoras, porque senão vai virar uma cascata, né? A gente vai simplesmente começar a inadimplir aqui, o outro ali, e quando vê, não vamos conseguir recuperar lá na frente quando sair dessa crise. E é importante dizer, Betão, que nós estamos falando até agora das medidas do Executivo, né? E essas propostas aí do Legislativo. Agora, o Judiciário também tem agido, assim. Os contribuintes têm ido a juízo com uma portaria que existia em 2012, que foi feita na época, por questão de enchente em alguns municípios, mas como ela colocava de forma genérica que toda vez que ocorresse o fenômeno da calamidade decretado por decreto do Estado, estariam postergados os tributos por 2 meses. Os contribuintes têm se valido dessa portaria para conseguir, e muitas liminares têm sido deferidas, muitas indeferidas e muitas deferidas, o Judiciário atuando aí para postergar também o vencimento de tributos dos contribuintes. Se o governo não assume o comando
e não coordena claramente medidas de todas as ordens, tende a matéria a virar litígio, né? Isso é muito complicado. Tudo vai ser revisto. Esse projeto aí que o Davi falou, da Anastasia, por exemplo, para você ter uma ideia, tem uma prorrogação da Lei de Proteção dos Dados por 18 meses da vigência, para que as empresas não fiquem oneradas por mais esse custo. Ou seja, tudo foi julgado no chão e tudo será revisto. Mas, de novo, nós temos um momento, que é o momento do isolamento, que precisa da mão forte do governo, dos governos, né? Porque a gente fala tanto em federalismo, então é a hora do federalismo agir. Federal, estadual e municipal precisam agir para passar esse momento difícil do isolamento. E depois agir para que você possa tentar fomentar de alguma maneira a economia. Quando o Davi coloca esse índice de 30% de redução do comércio internacional, é preciso dizer que quando você reduz consumo na ponta, né, acho que todos nós sabemos disso, mas é sempre bom lembrar, você reduz a produção do minério, a produção do aço, isso é um efeito na cadeia produtiva como um todo, né? Então, nós vamos necessariamente passar por uma grande crise econômica, o mundo inteiro. As relações poderão ser alteradas, a crise virá, então o Estado precisa proteger para estimular o isolamento nesse momento e depois estimular o crescimento econômico. É desafiador, Val? Muito. Desafiador em todos os sentidos. Nós nunca enfrentamos algo assim. Acho que nós vamos ter uma crise econômica também que eu não vi. É um cenário, estava tendo uma live outro dia, conversei sobre isso, é um cenário que muita gente ainda não percebeu, mas é um cenário de guerra. O Brasil nunca teve uma guerra, né, na sua modernidade interna. Nós vamos viver um cenário de guerra, um cenário de depressão econômica, um cenário em que os países vão se proteger. Por exemplo, nós tivemos uma retirada de capital estrangeiro muito grande. Por quê? Porque na insegurança, o capital pega aqui e leva lá para a sua matriz, para que o dinheiro fique lá para ele pagar as suas despesas. Então, você vai ter uma retração muito grande de investimento no momento, mas assim, eu costumo dizer que a gente não pode ficar tão pessimista o tempo todo, né? Eu acho que o governo precisa agir nesse momento, está agindo com medidas econômicas, mas eu acho que precisam de medidas tributárias mais efetivas para passar esse momento de isolamento. E depois, se nós fizermos o dever de casa num momento tão difícil, porque às vezes na crise é que você tem as grandes oportunidades. Então, se nós fizermos o dever de casa bonitinho, pós-isolamento, estimularmos a economia, nós podemos voltar rapidamente para aquele cenário que parecia estar nos tirando da crise. Eu não sou um pessimista, mas eu acho que o desafio é muito grande. Nós estamos muito descoordenados politicamente, isso atrapalha muito. Discussões políticas desse momento de isolamento, para mim, é algo inimaginável. É tosco, né? É um desserviço. O Davi, para os contratos e para as relações internacionais, isso que o Walter falou, que essa falta de coordenação, essa falta, eu chamo para mim essa responsabilidade, eu até falo que é uma falta de experiência do Executivo Nacional de não trazer para ele todo esse arcabouço de decisões, né? Ele conseguir juntar todo mundo e falar, vamos sentar aqui todo mundo e resolver isso. Como é que fica isso para a sua área especificamente, que é essa área não só de contratos, mas também das relações internacionais? Eu penso, Betão, que o Walter estava colocando, nós vamos sair dessa com uma nova ordem econômica mundial, para usar essa expressão que já foi usada aí na passagem da década de 80 para 90, nós vamos sair numa nova ordem econômica mundial. Essa expressão foi usada também lá quando da criação das instituições de Bretton Woods, né, com a criação do Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, lá no final da década de 40.
final da década de 90, com o consenso de Washington, e agora pós-pandemia do Covid, do coronavírus, que gera o Covid-19. Então, eu acho assim, e isso daí já é evidente, não é que eu acho, eu tenho certeza que nós teremos aí uma nova forma de lidar com as relações, não só com as relações pessoais, mas com as relações profissionais, relações comerciais, e isso já está evidenciado com essa nossa live aqui. Em outra semana, algumas semanas atrás, nós estaríamos fazendo isso aqui presencialmente. Hoje é impossível fazer isso presencialmente, então as relações hoje elas se virtualizaram e vieram para ficar. E isso é um dado interessante. Eu acho que a evolução tecnológica que se daria, vou chutar aqui, em 10 anos vai acontecer em 1 ano. Com certeza, Walter, e eu encaro isso de forma bem positiva, inclusive a crise. Dizem que não é muito bom advogado ser muito positivo nesses sentidos, não, mas eu me entendo como um otimista e acho que essa crise vai gerar muitos benefícios, não apenas de ordem familiar, pessoal, olhando para um lado micro, mas também de ordem tecnológica, de ordem científica, de ordem das mais diversas ordens possível, cooperação, isso eu acho que vai mudar muito as relações. Então, eu penso que até mesmo no âmbito micro, no âmbito dos contratos, as partes, elas vão dotar de uma maior efetividade as cláusulas de cooperação. Você falava lá na cláusula de hardship que eu não respondi na intervenção anterior. A cláusula de hardship, muito utilizada nos contratos internacionais, que é uma cláusula de adaptação, é basicamente a cláusula que já vem sendo usada nos contratos de construção, de engenharia, só que nesses contratos elas recebem outros nomes, como por exemplo, cláusulas de market flex, ou material adverse effect, ou material adverse change, que são aquelas cláusulas que visam pactuar ali situações adversas, já com as suas respectivas consequências e realocação de riscos entre as partes. Então, eu acho que isso vai se tornar uma tônica, eu acho que... E não só isso, eu acho que as partes contratuais nacionais, inclusive, vão prezar mais por métodos extrajudiciais para solucionar suas controvérsias, vão investir mais em negociações, vão investir mais em mediação, porque o judiciário, a gente percebe, ele vai ficar abarrotado, desde o juizado especial até os tribunais, eles vão se abarrotar no médio e no longo prazo daqui para frente, em razão dos efeitos e das consequências dos próprios contratos, ou inexecução dos próprios contratos. Então, eu penso que, mais uma vez, voltando lá nos próprios princípios norteadores dos contratos, na cooperação, na solidariedade, nós temos que usar isso para buscar os reequilíbrios e também fazer uso dos meios que nós temos hoje de solução de controvérsias, independentemente do judiciário. Lógico, alguns somente o judiciário vão conseguir, em especial em questões atinentes ao campo do Walter, em questões tributárias, mas eu penso que as partes elas têm que se esforçarem na tentativa de buscar essa readaptação das suas relações, porque está todo mundo no mesmo barco. Não é interessante nós simplesmente rompermos a relação contratual, e desde o advento da Constituição, a gente encara um contrato como um instrumento dinâmico, não um instrumento estático, um instrumento que vai se alterar à medida da sua execução, podendo, inclusive, existir situações como essa que nós estamos existindo agora, e nessas situações existem meios para readaptações. Então, a gente tem que buscar isso ao máximo, porque ninguém celebra um contrato para rompê-lo do nada. A gente celebra um contrato para executar o que foi pactuado. Bom, a gente chegando na parte final do programa agora...
Lembrando que a gente também pode ter, e eu acredito que vai ter, uma mudança grande na teoria, né, nas teorias econômicas. Até então, o Estado, ou mais recentemente, o Estado estava sendo encarado pela maioria dos países como um mal que, infelizmente, precisa existir. E hoje, quem está atuando na economia e atuando para passar esse momento gravíssimo que o mundo passa, e que também vai atuar depois desse momento de isolamento, é o Estado, né? Então, a saúde pública, né? A valorização do SUS, por exemplo, que tem socorrido aí os brasileiros nesse momento tão difícil. Eu vejo muita coisa mudando por aí também, viu? Ô, Walter e Davi, para a gente ir para a parte final do programa, o que você diria, Walter, para os empreendedores, não só para os seus clientes, né, aí do Sacha, para os seus alunos, né, da Federal, que está passando por esse momento, que é um desafio. É óbvio que a gente pede uma opinião, porque você já tem uma certa experiência, já tem uma bagagem, né? Então, a sua palavra, quando você fala, ela ecoa com um alento também, às vezes, né? Quem dera Então, aqui, viu? como que que palavra que você poderia deixar para os empreendedores, para os comerciantes, para os empresários que estão passando por esse momento agora e para os alunos que também, principalmente aqueles que estão para ingressar na área de tributos, né? Que eu quero fazer tributário e tal. Qual é a sua mensagem? De uma maneira geral, né, aos amigos, alunos, empresários, eu quero dizer que eu não sou, como o Davi, eu não sou também pessimista nesse momento. Acho que é um momento gravíssimo que o mundo está passando. Jamais, não só eu, como todo mundo, esperaria passar por isso. Mas é também um momento de serenidade, quer dizer, é um momento da gente repensar tudo, repensar o nosso sistema tributário, repensar as nossas relações pessoais, ter nesse momento muita tranquilidade, porque bate um certo pânico, né? Bate ansiedade, e nesse momento acho que a gente tem que tentar ter a tranquilidade, nós não podemos fazer nada, não tem para onde fugir, o mundo está todo assim, né? Então esse é um primeiro recado, que é serenidade. Aos empresários, o que eu posso dizer é que continuem batalhando para a preservação de emprego no máximo que for possível, e para buscar os mecanismos, para buscar o Estado que ele, nesse momento, dê ao empresário a liquidez necessária. Esse momento é um momento do Estado ajudar o empresário e não do empresário ajudar o Estado. E nesse momento do empresário ser ajudado pelo Estado, mais do que nunca as entidades representativas são necessárias. Então, procure a sua entidade representativa para que ela exerça uma pressão sobre os governos para que eles deem as coberturas necessárias nesse momento. O empresário precisa, sim, ser socorrido. O empresário não é dispensável nesse momento, muito pelo contrário. É ele que poderá manter os empregos, é ele que poderá girar a economia assim que ela for possível ser girada. Então, cada qual no seu cada qual. O Estado precisa socorrer nesse momento de total liquidez e o empresário precisa ser valorizado no país, assim como a atividade econômica, assim como um sistema tributário mais justo. E aí vamos socorrer todos nós, nesse momento de solidariedade, aqueles que precisam, né? Lembrar dos asilos que nós temos aí, que estão absolutamente largados, né? As pessoas têm medo, nesse momento, de doar, porque tem medo de faltar dinheiro, né? Os asilos são isolados, ninguém pode ir, porque se o vírus eventualmente lá entra, mata todos. Então, assim, esse é um momento da gente ter muita serenidade, muita solidariedade. E aos meus alunos dizer que eu estou sempre aqui, quando precisarem conversar com, como diz o Betão, mais experiente, com essa barba branca. Eu estou sempre à disposição, todos têm meus contatos aí, e-mail, rede social, WhatsApp, e saber que esse é um momento, como o Davi falou, também de muito aprendizado. O mundo vai mudar, oportunidades surgirão e talvez nós possamos construir algo melhor do que existia até hoje. Sua palavra, Davi.
Como é que você vê daqui para frente? Qual é uma mensagem que você deixa, não só para os seus alunos também, mas para os seus clientes também, que está envolvido em contratos internacionais, contratos nacionais, né? A legislação agora vai ter que ser sopesada com o bom senso, vai ter que ter todo esse jogo de cintura aí, todo mundo, como diz o Walter, ser solidário de fato. Betão, primeiramente, a mensagem que eu quero deixar para todos de forma geral é no intuito de preservação das vidas. Então, fique em casa. Vamos tentar desenvolver os trabalhos de maneira virtual, por meio de home office. Obviamente, nós temos aqueles que estão nas linhas de frente que não tem como, mas vamos tentar preservar vidas, e preservar vidas significa também, à medida do possível, tentar preservar os empregos. Então, fazendo coro às palavras do Walter, é muito importante as instituições de classe, as entidades de classe, que vão ajudar a fazer pressão na manutenção desses empregos, e mais do que isso, é necessário fazer com que nós tenhamos instrumentos viáveis e eficazes para a manutenção daqueles que vão garantir esses empregos, que são os empresários. Então, é um momento também de não apenas ajudar as pessoas, mas ajudar os empresários, em especial os pequenos, em especial os médios empresários, porque são aqueles que se encontram na base da economia, não só brasileira, mas praticamente de todos os países. E, para isso, nós temos que ter calma. Nós não podemos... Eu vi uma mensagem esses dias, pior do que o vírus corona, é o vírus do medo, né? É o vírus da ansiedade. Então, eu acho que nós temos que manter a cabeça no lugar, nós temos que ficar tranquilos, pensar em alternativas, porque são momentos como esses que se tornam disruptivos, são momentos como esses que nos faz levar a pensar em alternativas, nos faz pensar em novas soluções que talvez estivesse diante de nosso nariz, diante de nossos olhos, mas que a gente não enxergasse. Então, eu penso que todos estamos na mesma situação. Não é só o Brasil, todos os países do mundo praticamente estão na pandemia, e se reduziu para um, reduziu para o outro. Então, eu penso que essa é uma crise passageira e, no final dela, a economia vai voltar, a economia é cíclica, então nós teremos aí o reaquecimento novamente. Então, para os empresários que estão preocupados, muitos empresários, vários clientes estão preocupadíssimos, o que a gente tem a dizer fiquem calmos para buscar medidas tributárias, como o Walter bem vem executando, por meio do seu escritório, da sua equipe, que possam ajudá-los a diluir esse ônus aí durante o resto desse ano e dos próximos, naqueles que de soluções contratuais. Nós temos instrumentos previstos para que se faça readequações, renegociações, readaptações nas obrigações contratuais, nas alocações de riscos. Isso é possível, sempre levando em conta a necessidade da cooperação, a necessidade de manutenção não própria, mas também da sua contraparte. Para os meus alunos, eu estou sempre à disposição. Aproveitem esse momento para novos aprendizados de novas habilidades, trabalhar em home office, trabalhar com maior disciplina, buscar entender as implicações jurídicas dessa crise, porque vocês que sairão aí nesse novo mercado precisarão desses entendimentos. Vocês vão vir numa outra época, numa época em que, como eu falo, a nova ordem econômica
mundial e consequente e muito provável uma maior interdependência entre os estados. E isso, com certeza, vai gerar muitas oportunidades. Muito bem. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Walter, muito obrigado, viu? Eu sei que eu posso contar com você sempre. Davi, muito obrigado também. Um grande abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Um abraço e até amanhã. Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.